Ja, hallo, ich bin Lydia. Olá, meu nome é Lídia, não temos problemas de infertilidade como tal, eu tenho 9 filhos do meu primeiro casamento. Quando conhecemos Manuel, eu já tinha 50 anos e parecia-nos que precisávamos considerar alternativas, porque aos 50 anos, não é garantido que eu possa engravidar imediatamente e tudo corra bem. Manuel ainda não tinha filhos naquela época e ele queria ter filhos, então pensamos no que poderíamos fazer. Naquela época eu trabalhava como tradutora e como tradutora, você lê muito, ouve muito, e assim eu já tinha ouvido falar sobre doação de óvulos. Isso é possível em alguns países, mas não na Alemanha. Inicialmente, reuni informações sobre os países da União Europeia, mas a situação lá era tal que a idade máxima da paciente era, eu acredito, 45 anos, e assim essas possibilidades na União Europeia não poderiam ser consideradas. Depois, ouvi falar sobre a Ucrânia, onde aos 50 anos é perfeitamente possível fazer uma doação de óvulos. E assim começamos a considerar a Ucrânia, onde também há muitas ofertas, mas a Biotescom nos impressionou imediatamente da melhor maneira possível. Sim, estava pronta para ajudar, respondeu imediatamente, forneceu informações, isso nos convenceu muito e decidimos fazer o tratamento na Biotescom em 2017. Foi a decisão certa. Conseguimos após várias tentativas. Foi quando nosso filho nasceu. Mas durante a gravidez houve problemas, eu tive pré-eclâmpsia e precisava induzir o parto urgentemente. Na minha opinião, os médicos na Alemanha cometeram um erro médico. Eles me deram um medicamento para induzir o parto, o que não deveria ser dado se a mulher já tivesse dado à luz por cesariana, e esse era exatamente o meu caso. Eu tive uma ruptura uterina, perdi muito sangue e nosso filho mais velho foi retirado por cesariana de emergência, sem sinais vitais. Ele foi reanimado e tratado, ele teve asfixia grave. Ele sobreviveu a tudo sem danos, mas para mim isso significava que eu não podia mais engravidar, isso poderia ser perigoso para mim e para o bebê. Foi uma catástrofe para nós, porque naquela época tudo estava indo tão bem, tão positivo, tão convincente, que naquela época realmente queríamos ter um segundo filho. Tivemos que lutar muito para decidir o que fazer a seguir, desistir do nosso plano, projeto, desejo ou usar a maternidade de substituição oferecida pela Biotescom com histórias bastante bem-sucedidas. E depois de muitos meses de luta interna, decidimos usar a maternidade de substituição. A situação também é tal que se 3 embriões forem transferidos, ainda existem, geralmente, outros embriões de boa qualidade e muito boa qualidade. O que fazer com eles? Eles podem ser congelados e se uma mulher, por qualquer motivo, não puder engravidar ou lhe for proibido engravidar, como no meu caso, o que fazer com esses embriões congelados? Deve-se decidir e destruí-los, ou dar uma chance à vida, ou usar a maternidade de substituição. Além disso, existem jovens mulheres que estão dispostas a ajudar e consideram isso não apenas como uma fonte de renda, mas também o fazem por convicção para ajudar. E assim como nós, acreditam que a vida tem um valor muito alto e que vale a pena dar esse passo e dar uma chance à vida. Decidimos por nós mesmos e fizemos isso. Assim, a maternidade de substituição encontrou sua realização após a doação de óvulos. Não é um caminho muito comum, não muito tradicional. Como mulher, eu gostaria de carregar nosso segundo bebê, sem dúvida. Acho que toda mulher gostaria de carregar seu próprio filho. Mas se isso não for mais possível e a vida em potencial estiver na forma de embriões congelados, então a decisão de fazê-lo é compreensível. Foi o nosso caminho. Sim, exatamente. Warum haben wir gerade Biotex ausgewählt? Das habe ich ja bereits erwähnt, weil von Anfang an... Porque escolhemos a Biotescom, como eu já mencionei, é porque desde o início tivemos a impressão de que a Biotescom é absolutamente confiável, séria, profissional, responde rapidamente, atende aos desejos dos pacientes, leva todos a sério. Foi definitivamente o endereço certo para nós. Desde o início, lidamos com funcionários que falavam diferentes idiomas, estavam prontos para ajudar, sem mal-entendidos, o que na Alemanha não é garantido, que você recebe assistência médica em seu idioma compreensível. Sim, exatamente. Sim, por isso a Biotescom foi definitivamente o endereço certo para nós. Ja, es ist ja jetzt bereits unsere zweite Erfahrung mit Biotex. Sim, esta é a nossa segunda experiência com a Biotescom e a diferença da primeira experiência é que agora temos mais tempo. No primeiro caso, estávamos muito ocupados com os detalhes médicos e simplesmente não tínhamos tempo para conhecer a Ucrânia. Você está constantemente na clínica durante os primeiros procedimentos médicos, nas primeiras tentativas e na primeira experiência, e isso tudo acontece um após o outro, então você não tem tempo. E então você está a caminho de casa para o aeroporto. E agora, na segunda experiência, foi diferente. Consegui ver um pouco da cidade, tive a oportunidade de conhecer pessoas, coletar experiências de outras pessoas e, consequentemente, foi uma experiência completamente diferente.
Ja, uns hat natürlich auch der Krieg sehr beschäftigt in den Medien in Deutschland. Sim, é claro, também estávamos muito preocupados com a guerra. Você pode ler sobre isso na mídia na Alemanha. Em outros países você pode ler coisas que são diferentes. E tínhamos respeito por vir aqui nesta situação de guerra, afinal, você não sabe o que vai acontecer. Mas a Biotexcom nos aconselhou bem e disse que está tudo calmo aqui e confiamos. Ficamos agradavelmente surpreendidos. Claro, levamos a guerra a sério, levamos a sério os alertas de alarme. Seguimos todas as instruções necessárias, recomendações, vamos para abrigos em caso de alarme, mas nada aconteceu, aqui em Kiev, no centro, é seguro. Portanto, estando aqui, depois de alguns dias, mudamos de ideia, estamos mais relaxados, a tensão diminui, mas ainda é necessário lidar com a guerra com a devida precaução. Ja, warum sind wir in die Ukraine gekommen, trotz Kriegssituation? Porque viemos para a Ucrânia, apesar da situação de guerra. Nossa situação é tal que assinamos um contrato de maternidade de substituição em fevereiro de 2022, literalmente alguns dias antes da guerra. Eu ainda consegui colocar o envelope no correio e depois recebi informações de que sim, houve um ataque à Ucrânia. E então, é claro, nos perguntamos, ou tudo ficará bem, ou o contrato será aceito, ou talvez a Biotexcom pare de funcionar. Nós não sabíamos nada disso. Foi uma situação dramática, posso imaginar, não só para nós, mas para todos os futuros pais, para todos os funcionários, para a clínica aqui também não foi fácil. No começo, ninguém sabia o que iria acontecer. Mas o contrato foi assinado e fomos assegurados de que os contratos também seriam cumpridos sem dúvida. Então simplesmente esperamos e em algum momento, fomos informados de que a mãe de aluguel estava grávida e então, é claro, precisamos ir até o fim e vir para cá em algum momento e pegar o bebê, não importa se há guerra ou não há guerra. E como vimos que tudo estava indo bem, a Biotexcom está informada da melhor maneira possível sobre a situação atual e pode dar aos pacientes bons conselhos sobre como agir. Como Manuel disse, você pode confiar completamente nisso. Foi a decisão certa. Também é preciso dizer que de qualquer forma queríamos pegar nosso bebê. Foi uma decisão muito espontânea. A mãe de aluguel estava grávida e recebemos a mensagem. Então dissemos naquele momento que iríamos para a Ucrânia, enquanto estivesse de alguma forma seguro e confiamos totalmente na Biotexcom. Unser Eindruck von der Kinderwunschklinik Biotex ist durchaus positiv. Nossa impressão sobre a clínica de tratamento de infertilidade Biotexcom é muito positiva, não importa se é o pessoal, os funcionários, o atendimento ao cliente, todos se esforçam muito pelos pacientes e crianças. A informação circula muito rapidamente e muito bem no idioma dos pais. A compreensão mútua é impecável. O desejo de ajudar é muito grande. É muito profissional e muito sério, nada vem à mente que poderia ser criticado. Profissionalismo é uma coisa, mas bondade é outra. Os funcionários da clínica são muito calorosos e amigáveis. Quando tivemos o primeiro alerta de ataque aéreo, nosso primeiro filho ganhou desenhos para colorir, por exemplo, as senhoras da equipe de apoio o trataram com sorvete. Elas tentam distrair as crianças. É verdadeiramente uma atmosfera em que você se sente bem, que essas senhoras querem criar. Eu acho isso muito bonito. São pequenos gestos, de fato, que acontecem espontaneamente e de coração, que complementam a impressão, para que você realmente se sinta seguro e bem. Sim, absolutamente. Ja, ich betreibe ja einen eigenen YouTube-Kanal über unsere Erfahrungen. Sim, tenho meu próprio canal no YouTube sobre nossa experiência, sobre a situação do país, sobre a situação atual, e a motivação foi simplesmente mostrar às pessoas na Alemanha. Pessoas, bem-vindas, vocês podem decidir a qualquer momento que querem ter um filho, se não estiver funcionando para vocês, se houver obstáculos. É isso que eu quero mostrar na Alemanha, e isso me motivou a criar este canal. Apenas informar sobre a situação atual, mostrar a vida atual no local, ou seja, que nem tudo é ruim, há coisas maravilhosas na Ucrânia, em alguns lugares, devo admitir, mais progressistas do que na Alemanha. E isso me motivou a mostrar ao mundo todo, às pessoas na Alemanha, então ele existe, este canal no YouTube. Sim, e do outro lado, inserimos em nossos vídeos informações jurídicas e médicas, e elas são importantes para combater preconceitos e conhecimentos inadequados, no sentido de que, antes de tudo, preconceitos não são muito bons na Alemanha. Gestação de substituição é imaginada como tudo, menos o que realmente é, ou seja, um excelente serviço para casais que desejam ter filhos. Sob isso, imaginam tudo, exceto o que realmente é. E o conhecimento inadequado, as pessoas não têm ideia de como isso funciona, medicamente e tecnicamente. Por medo do novo, muitas pessoas se fecham para as modernas oportunidades da medicina e da tecnologia. E isso é muito triste.
A medicina e a tecnologia podem oferecer muito. O curso da humanidade é, afinal, progresso, e é muito triste se não nos atrevermos e fecharmos os olhos a isso, e recusarmos oportunidades maravilhosas para nós e nossas famílias. Isso não deve acontecer em nosso mundo moderno. Devemos fazer o que for possível, o que for aceitável, sim, e também estar aberto a esse tipo de coisa. Esta é a questão, eu acredito, que muitas pessoas têm na Alemanha. As pessoas não arriscam, não têm essa coragem de dar esse passo, e como Lídia já mencionou, são em parte conhecimentos inadequados. As pessoas procuram algo na internet, ouvem algo sobre o assunto, mas não é um conhecimento completo. Sim, neste sentido, o canal no YouTube é um trabalho educacional. Sim, é também um pouco sobre conhecer pessoas e o país e deve motivar a visitar a Ucrânia, este belo país, e conhecer pessoas e se decidir por algo novo. Also ich kann nur an die Menschen appellieren, die jetzt momentan Angst haben, in die Ukraine einzureisen. Ihr könnt das machen. Posso apelar às pessoas que agora têm medo de ir para a Ucrânia. Você pode fazer isso, respeite as condições de entrada, comporte-se bem, siga as instruções e regulamentos vigentes e então nada acontecerá com você. Pessoalmente, viemos para cá de carro, ficamos na fronteira e fomos cuidadosamente verificados, mas essa é a cultura deles, onde agora há lei marcial e isso precisa ser respeitado. Aqui no local você não tem nada a temer, apenas siga as instruções em caso de alerta aéreo, encontre abrigo. O diabo não é tão terrível quanto o pintam neste caso, como dizem na Alemanha. Portanto, posso recomendar a você, se quiser dar esse passo, apenas faça isso. Não tenha medo. Wie man so schön sagt in Deutschland. Also ich kann es euch wirklich empfehlen, falls ihr diesen Schritt gehen möchtet, aktuell macht es. Keine Angst.